o Eliel de novo, e hoje nós vamos falar sobre relógio. O relógio é o segundo principal acessório do homem, o primeiro é o calçado. O relógio pode ser considerado a joia masculina. Muitos deixam guardado em seus armários e outros não deixam de usá-lo a todo momento. Por ser um dos principais acessórios e mais comuns entre os homens, ele é perfeito para implementar uma combinação. Qualquer visual básico ganha um toque a mais sempre que tiver um relógio incluso. Eu particularmente tenho dois tipos de relógios. Um é o modelo esportivo barra moderno, digamos assim, que é o que eu uso no dia a dia, por isso que ele está mais surradinho e tem mais arranhões no vidro. E o segundo é esse modelo que eu estou no pulso, que vocês estão vendo aí agora, que é um modelo mais clássico e que eu uso mais para sair e mais para incrementar mesmo o visual, porque não tem tantas utilidades quanto o outro. Nós podemos dividir o relógio em três modelagens. O primeiro é o clássico, aquele mais comum de ser visto, que é o que eu tenho no modelo preto. É o modelo analógico, com setas, é o modelo mais usado entre os homens e é o acessório principal deles. É o modelo mais aconselhável a se usar quando você quer uma combinação mais alinhada, tem que estar em alguma ocasião especial. Esse é o tipo de relógio que você deve investir seu dinheiro. O relógio moderno é aquele mais sofisticado, mais tecnológico, geralmente tem uma tela touch, conhecidos como smartwatch. E também tem as bands, que são aqueles menorzinhos, que têm menos informações, mas ainda são muito mais úteis. Esses dois modelos de relógio são feitos para ter mais praticidade para o dia a dia, são menos voltados para a aparência e mais para a sua utilidade. Por isso eles têm mais funcionalidades que permitem que você desempenhe melhor as tarefas do dia a dia e com muito mais facilidade. E o terceiro é o esportivo. Esse é geralmente feito de borracha, ele é mais resistente que os demais e é feito para a prática de esportes, por isso ele tem algumas propriedades diferentes dos clássicos. Ele tem mais funcionalidade que os clássicos, mas tem menos funcionalidade que os modernos. Ele é feito para resistir mais às atividades físicas. O relógio também pode mudar de material. Por exemplo, o relógio clássico, que é o principal deles, é feito geralmente de metal, seja na sua caixa ou na sua pulseira. Mas o metal pode variar muito. Pode ser um metal comum, pode ser um aço inoxidável, até um metal precioso como o ouro. Vai depender muito da marca que você busca e da qualidade que você quer, ou também do preço que você está buscando para ter o seu relógio. A pulseira no relógio clássico e também no moderno, muitas vezes muda e pode ser uma pulseira de couro. Isso é bem comum, pode ser o couro marrom, o couro bege, o couro marrom claro, o preto que é o mais comum de ser visto. E também pode ser em silicone, que daí muda as cores, mas também é bem comum encontrar no metal, seguindo a mesma coloração da caixa. Eu tenho 3 dicas para dar para vocês na hora de escolher os seus relógios. A primeira delas é levar em conta a sua personalidade ao invés da ostentação. Sim, o relógio é uma peça muito bem vista pelos homens e que serve tanto para indicar status quanto poder. E por isso, alguns exageram no valor da sua peça, não condizendo com o seu estilo de vida e nem com o seu poder aquisitivo, e usam a peça apenas para demonstrar um status que não possuem. O principal do relógio e de qualquer outro acessório é destacar a sua personalidade e os seus pontos fortes, e eles não estão apenas nas suas joias ou coisas que você compra. Então você tem que atribuir muito mais a você com o seu acessório do que a ele mesmo. A peça que tem que se destacar é você e não o que está no seu pulso. Ele só tem que te ajudar a brilhar. Além do mais, hoje em dia não é tão difícil encontrar um relógio bonito por um preço acessível. Grandes marcas e também as pequenas marcas e desconhecidas já têm produtos bons que variam às vezes em poucos detalhes, apenas para ter uma competitividade nos preços ou uma diferença na sua marca. Eles variam um pouco e são muito bonitos, então sem muita dificuldade você vai encontrar uma boa peça que vai estar dentro do seu bolso e que vai agregar muito valor ao seu estilo, ao seu estilo. A segunda dica na escolha do seu relógio é levar em conta a proporção dele com o seu pulso. Um erro muito visto é os homens usarem relógios com umas caixas enormes só para demonstrar poder, só para demonstrar ser robusto ou algo do tipo, o que é um tremendo erro. A proporção entre o relógio e o seu pulso é o que faz seu visual estar bem acabado. Por exemplo, se você usar um relógio muito grande comparado ao seu pulso, o que vai acontecer? Vai parecer que aquele relógio não é feito para você, certo? Então o seu braço vai parecer menor e você vai parecer frágil. E não é isso que você quer demonstrar. Procure algo que seja proporcional ao seu pulso. Se o seu pulso é pequeno, um relógio com uma caixa pequena. Se o seu pulso é médio, um relógio com uma caixa média.
e seu pulso é muito grande, aí você pode optar por aqueles relógios com uma caixa grande, mais robustos. E mesmo assim tenha cuidado para não ter muitos exageros, porque muitas marcas, para ter um destaque maior das outras, usam demais cores, joias, pedras e detalhes exagerados, e não precisa de tudo isso. Um relógio prata de metal no estilo clássico já vai servir para diversas ocasiões e é muito bem indicado. A terceira e última dica na escolha do seu relógio: se você quer um relógio para uma ocasião formal onde você vai estar usando sapato ou outros acessórios em couro, como o cinto, por exemplo, se a pulseira do seu relógio for de couro, você tem que levar em conta a tonalidade do couro das outras peças. Por exemplo, sapato, cinto e relógio tem que ser da mesma tonalidade de couro para uma combinação mais formal. Esse erro muitos cometem: usam um sapato de cor preta com um relógio de cor caramelo, por exemplo. Isso é um erro muito comum, alguns não percebem e nem sabem que isso existe, mas é muito importante que você se atente a esse detalhe, porque vai dar um up a mais e vai fazer com que as peças estejam conversando entre si. Vai haver uma ligação entre elas, elas não vão estar desconexas, sem entender o que está acontecendo uma com a outra. Você vai acertar em cheio e ter um visual muito mais bem acabado do que os demais. Quanto menos formal for a ocasião ou o ambiente onde você vai usar o seu relógio, então se você não vai para nada muito formal ou não está de sapato, essa regra não precisa ser levada em conta. Caso contrário, leve-a. Esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção. Deixe um like no vídeo. Compartilhem para ajudar esse canal. Também não deixem de acessar o link abaixo para ter acesso ao e-book grátis sobre os principais erros que os homens cometem com roupas pretas, para que vocês agreguem ainda mais seu visual. Era isso e até a próxima. Obrigado.